Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa playlist Ressaca da Bola. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, segunda rodada aí que aconteceu nesse feriado prolongado e que teve mais uma vez a disputa de 9 partidas. O Sport, assim como na primeira rodada, teve o seu jogo adiado, né? O Sport deveria ter jogado contra a equipe do Vila Nova, mas teve também esse jogo adiado por conta de estar disputando as finais do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. E no sábado o time fez o segundo jogo da final, venceu o Retrô por 2-0 e se sagrou campeão pernambucano de forma invicta, hein? O Leão, então, vencendo aí o estadual invicto e vem embalado aí para a disputa da Série B, né? Onde ele vai iniciar sua trajetória a partir do próximo final de semana. Lembrando que o Sport está na final da Copa do Nordeste também, né? O segundo jogo contra o Ceará vai ser no próximo dia 3. E vai estar em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil. Vai jogar em casa contra o Coritiba. Primeiro jogo lá no Couto Pereira foi 3-3. Então o Sport ainda disputando 3 competições nesta temporada. Bom, mas vamos começar a falar então aí da rodada, né? Dessa segunda rodada. Dessa Série B que, diferente do ano passado, está tendo muitos gols e quase nada de empates. Em 18 jogos tivemos apenas um empate, que foi aquele 3-3 entre o Sampaio Corrêa e a equipe do Atlético Goianiense. E mesmo assim, o empate do Sampaio Corrêa saiu para lá da Bacia das Almas, saiu lá para os 50 minutos do segundo tempo. Essa Série B aí que tem se notabilizado pelos acréscimos, padrão fase de grupos da Copa do Mundo, né? Porque até na própria Copa do Mundo, quando chegou o mata-mata, o pessoal parou aí com esses acréscimos exagerados, mas a Série B aí tem adotado aí esses grandes acréscimos, né? Não só a Série B, como também a Série A. Vamos ver como é que vai funcionar na Série C, né? Série C que vai começar no próximo dia 2 e aqui no canal nós vamos falar muito também de Série C. Mas voltando para a Série B, vamos começar falando então desse jogo aí do Atlético Goianiense contra o CRB que teve aí o seu primeiro jogo contra o Sport adiado e fazer a sua estreia então nessa sexta-feira à tarde lá no Antônio Ascioli. Mas quem se deu bem foi o Atlético Goianiense, finalmente aí venceu a primeira, né? A vitória tinha escapado na primeira rodada. E o Dragão vence aí o CRB por 2-1. Mas, né, é bom ficar de olho aí, é bom ligar o sinal de alerta, porque assim como no primeiro jogo, o Atlético Goianiense também sofreu um gol nos acréscimos, né? Para a sorte do torcedor do Dragão. Dessa vez esse gol não alterou a questão da vitória, né? O Atlético ainda tinha ali uma boa margem, mas já são 2 rodadas seguidas aí tomando o gol dos acréscimos. É bem verdade, né, que também estava com um jogador a menos, né? A gente não pode esquecer isso. Com relação aos gols, o Luiz Fernando abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e o Shailon fez 2-0 aos 37 minutos. Daí o Emerson Santos, já no segundo tempo, aos 8 minutos, foi expulso. E aí, como eu citei, aos 46 do segundo tempo, o Anselmo Ramon descontou, né? Fez ali o primeiro gol do CRB na competição, mas não foi suficiente para mudar a sorte do time alagoano, né? Próxima rodada dessa galera aqui, quem pega quem? Vamos lá. O CRB vai até Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo. Botafogo é o próximo time que a gente vai falar, lá no estado de Santa Cruz. Enquanto que o Atlético Goianiense vai pegar o Tombense lá no Soares de Azevedo, em Muriaé, né? Então as duas equipes jogando na próxima rodada, né? Esses 2 jogos vão ser no sábado. Tanto o jogo do CRB quanto o jogo do Atlético. Esses 2 jogos vão ser no sábado. Mas falando do Botafogo, Botafogo aí, que foi na primeira rodada o único time a vencer fora de casa, continua aí a sua boa tocada e venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Osman de pênalti. No comecinho do jogo foi ainda um pênalti ali que teve a interferência do VAR. Aí o Botafogo tem uma vitória magra, né? Que assistiu, achou que o jogo não foi legal. Eu não pude assistir esse jogo. Mas o Botafogo aí vence e é um dos 4 times aí com 100% de aproveitamento, né? O Guarani, Vitória, Criciúma e Botafogo de Ribeirão, as 2 únicas equipes que venceram seus 2 jogos até o presente momento, né? Esse grupo aí poderia ter mais um time, né? Poderia ter ou Vila Nova, né? Se tivesse jogado com o Sport e vencido na segunda rodada, ou o próprio Sport, caso ele tivesse vencido seus 2 jogos, né? Caso já tivesse estreado. Mas no momento o G4 tem Guarani, Vitória, Criciúma e Botafogo. Até na live de domingo, né, eu comentei com o pessoal, eu disse que essa briga pelo acesso vai ser muito acirrada, vai ser decidida no detalhe, e vai ter time bom ficando fora aí da disputa, né.
Agora, com relação ao Sampaio Corrêa, já liga o sinal de alerta. O Sampaio Corrêa, que não fez uma boa temporada, né? Ficou fora das finais do Campeonato Estadual, não conseguiu vaga na Copa do Brasil. Na própria Copa do Brasil já foi eliminado ali, se eu não me engano, na segunda fase. E agora começa aí o campeonato com um empate suado em casa e agora perdendo para o Botafogo fora de casa. Está com apenas um ponto. Deixa eu ver aqui se o time está na zona de rebaixamento. Ainda não está na zona de rebaixamento, que tem uma galera aqui com 0 pontos, né? Do mesmo jeito que tem 4 times com 100% de aproveitamento, aqui 4 times já com 2 derrotas em 2 jogos, inclusive time trocando de técnico aí nessa segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí desse time, né? Quem acompanha o canal já sabe aí de quem que eu tô falando. Próxima rodada, vamos ver, o Botafogo, como eu já citei, vai receber o CRB no sábado, 17 horas, no Santa Cruz. Esse jogo deve ser o jogo que a Bandeirantes vai passar pra gente aqui de São Paulo, né? Pasme, cara, porque a transmissão da Bandeirantes de sábado à tarde para São Paulo tá sofrível, né? Diferente da de domingo, que tá legal. E a equipe de São Paulo Corrêa vai jogar em casa. Vai jogar no Castelão contra o Mirassol, jogo às 16 horas, né? Então esses aqui são os próximos compromissos dessas duas equipes. Agora vamos falar de um daqueles times que está com 0% de aproveitamento, que é a Ponte Preta. A Ponte Preta que durante a semana passada tinha demitido o técnico Hélio dos Anjos, não achou ainda um substituto, pelo menos até a hora que eu gravo esse vídeo aqui, não tinha tido notícia sobre o substituto do Hélio dos Anjos. E o time fez o primeiro jogo em Campinas e perdeu para o Criciúma por 2-1, um início de jogo bastante frenético. O Criciúma abriu o placar com o Marcelo Hermes aos 10, o Matheus Jesus empatou aos 12, e aí o Felipe Martins, aos 31 do primeiro tempo, fez 2-1, e o Criciúma aí é uma daqueles times aí com 100% de aproveitamento. A Ponte, zerada ainda, tem que, né, o que tinha que fazer fez, né, tá trazendo jogadores, tá indo atrás de um novo técnico, mas precisa ser mais ágil aí, né, que de repente aí a Ponte não vai conseguir a arrancada que deu nas 2 últimas temporadas, né, para as 2 últimas séries B da Ponte Preta também começaram bem complicada, tanto em 2021, né, com Gilson Kleina, como também na temporada passada, em que a Ponte ali flertou muito com a zona de rebaixamento. Próximo jogo dessas equipes, o Criciúma vai abrir a rodada 3 na próxima sexta-feira já, às 19 horas, fazendo aí um duelo, um clássico, né, contra a equipe do Avaí. Quem não se lembra aí da última vez que eles se enfrentaram, aquela quase interminável disputa de pênaltis, valendo vaga na semifinal do Catarinense? Pois é, vão estar frente a frente de novo na próxima sexta-feira, 19 horas, no Heriberto Wilson. E a Ponte Preta tem a Chapecoense, sábado, 17 horas, lá na Arena Condá. Esse jogo aí também é o jogo da Band, e deve ser o que vai ser transmitido lá para a galera da região sul, né? Então, Chapecoense e Ponte Preta deve ser o jogo que a Band vai transmitir para a região sul e certamente também, né, se eles conseguirem dividir a rede, para a região de Campinas. Então tá aí, Ponte Preta então buscando seus primeiros pontos na Série B para não se complicar. Então esses aqui foram os jogos de sexta-feira. Sexta-feira foi feriado de Tiradentes. Aí no sábado a gente começou a rodada com Tombense 3 e Ituano 0. O Tombense havia estreado com derrota para o Criciúma e o Ituano tinha vencido o Ceará. Os 2 jogos foram 2-0. E aí o Tombense acabou ali se dando muito bem sobre o Ituano. Primeiro, abrindo o placar com um gol do Fernando em cobrança de pênalti, né? Foi um pênalti ali que o VAR chamou, né? Um pênalti bastante até questionável, né? Vamos dizer, né? Foi um lance assim que gera bastante discussão. Aí, no segundo tempo, o Friso fez o segundo gol do Tombense. E foi um lance que, assim, às vezes futebol é detalhe, cara. Às vezes, por causa de um detalhe, você perde um jogo, você perde um campeonato, você perde um acesso. Nesse lance aqui específico aqui que eu destaquei, o Ituano tinha a bola dominada no meio de campo. Aí eu não me lembro quem foi o jogador que resolveu fazer um passe pro companheiro, mas ele mandou uma tijolada no peito, não foi um passe, foi um tiro de canhão no peito do companheiro. E aí ele não conseguiu dominar e a bola acabou indo para a lateral. O Tombense cobrou rapidamente e a bola foi pro Friso. A zaga ficou cochilando, né? E aí o Tombense chegou ao segundo gol e ali matou qualquer reação do time do Ituano, né? Então são detalhes assim que acabam definindo uma partida. E aí já no finalzinho o Marcelino acabou marcando um belo gol
e fechando a conta pro Tombense. Importante vitória do Tombense, hein? O Tombense, que era o time dos empates ano passado, né? Empatou acho que os 4 ou 5 primeiros jogos tudo 1-1. Esse ano tá diferente. Esse ano perdeu o primeiro, ganhou o segundo e já tem mais pontos que o ano passado, né? O ano passado não ganhou e nem perdeu. Nessa altura tava com 2 pontos. Nessa temporada ganhou um, perdeu outro. Já está aí com 3 pontos ganho. Tem uma galera aqui com 3 pontos. Por isso que eu nem vou mostrar a classificação ainda. Tá tudo muito embolado. Aí à tarde tivemos aí Avaí 1, Mirassol 0. Gol do Avaí. Saiu na Bacia das Almas. Saiu aos 50 minutos do segundo tempo. E foi marcado pelo Santiago Patinho, né? O Santiago Patinho, que inclusive tinha feito gol contra o Guarani, né? Gol de empate contra o Guarani. Depois o Guarani marcou mais 3 gols. O Patinho volta a marcar. Dessa vez o gol da vitória, né? Importante vitória aí sobre o Mirassol por 1-0. O Mirassol aí é um time que, na minha opinião, não vai chegar a ser aquele time que vai brigar para subir. Mas também não vai ser um time que vai passar sufoco lá atrás. Vai ser um time que vai ficar ali no miolo da tabela. E essa vitória do Avaí mostrou que aquela vitória do Guarani na estreia não foi uma vitória assim por acaso, mostrou que o Avaí não é um time galinha morta, né? O Avaí é um time que é forte aí e que é um que vai brigar para voltar para a Série A. Aliás, o Avaí é um dos times que mais sabe fazer isso, né? Quantos acessos já o Avaí não conquistou nessa Série B de pontos corridos, né? Enquanto o Mirassol aí conhece a sua primeira derrota na Série B e também sofre o seu primeiro gol na história da Série B. Bom, eu passei batido aqui os próximos compromissos de Ituano e Tombense, então vamos emendar tudo. O Ituano joga na sexta-feira, 21h30, no Brinco de Ouro contra o Guarani. Vai ser jogo bem bacana, bem interessante. Enquanto que a equipe do Tombense pega o Atlético Goianiense, né? Esse jogo vai ser lá no Soares de Azevedo no sábado, 6h15 da tarde. E agora o Avaí, como eu falei, vai fazer o clássico contra o Criciúma lá no Heriberto Wilson, enquanto que o Mirassol joga lá no Maranhão contra o Sampaio Corrêa. É bem verdade, então, que eu já tinha passado aí o jogo dessas equipes, né? Mas reforçando então aqui o jogo desses times. Seguindo com os jogos de sábado, Novo Horizontino 1, Juventude 0. O Novo Horizontino dessa vez consegue a sua primeira vitória rápido na Série B, né? Venceu por 1-0 Novo Horizontino. A lei do ex prevaleceu nesse jogo, né? Foi o César Martins que acabou aí marcando o único gol da partida. Ele nem comemorou porque passou pelo Juventude. Novo Horizontino vence a primeira, apaga aquela má impressão da estreia, né? Que acabou perdendo pro Vila Nova e dá uma respirada aí no campeonato, né? Porque começar o campeonato com 2 tropeços ia ser muito complicado. E quem começou com 2 tropeços foi o Juventude, né? O Juventude que já tinha perdido em casa para o Botafogo. E é um dos times aí que mais preocupam em relação a rebaixamento. A gente tem aí outras equipes como a Ponte Preta e o Ceará, também zerados na classificação. Mas são times assim que pelo menos a gente sabe do potencial, sabe que pode reagir, né? O Ceará, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, a gente sabe que o Ceará está focado nas finais da Copa do Nordeste, poupou jogadores contra o Ituano, poupou jogadores contra o Guarani. E o problema do Ceará não é futebol. Tanto que venceu o Sport no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A gente sabe que o problema do Ceará talvez seja o foco. O foco e também aí o excesso de jogos. Mas o Juventude, né, é um time que a gente percebe ali que vai ter dificuldades. Porque já fez um campeonato estadual não muito bom, né, não conseguiu ir para as finais do Campeonato Gaúcho, que pro Juventude é normal, você ir pelo menos até a semifinal. E no sábado, em determinado momento do jogo, chegou a ficar com 2 jogadores a mais. O Novo Horizontino ali, dos 35 minutos para frente, teve 2 atletas expulsos. E mesmo com essa superioridade de jogadores, o Novo Horizontino não conseguiu trabalhar uma jogada, criar uma jogada de perigo para tentar um empate, né? Ficou mais naquela coisa do desespero, bola alçada na área, mas nenhuma jogada mesmo que pudesse aí levar um perigo contra o gol do Novo Horizontino. Então o Juventude aí perde a segunda, né? E já começa aí a se complicar. O Juventude que estava na Série A ano passado. Próximos jogos desses 2 times. O Novo Horizontino vai ter uma parada dura, né? Vai jogar contra justamente o Sport, né? O Sport finalmente aí fazendo seu primeiro jogo. Esse jogo vai ser domingo, 3h30 da tarde, no Jorge Ismael de Biase. Terá transmissão em rede nacional pela Bandeirantes. Então, se pegar a Bandeirantes aí na tua casa aí, você consegue ver Novo Horizontino Sport. Mas se não pegar a Bandeirantes na tua casa, não tem problema, porque você também pode acompanhar pelo site, né? O jogo não está no YouTube, mas se você entrar lá no site da Bandeirantes, você consegue lá assistir esse jogo aí, Novo Horizontino Sport,
ao vivo. E o outro, o Juventude vai jogar no domingo, às 6h15 da tarde, contra a equipe do Vila Nova. Esse jogo vai ser no Oba. Se eu não me engano, esse aqui, né, a Band é o jogo das... A Band é o jogo das 6 ou das 6h15? Acho que é o jogo das 6 da Band, né? A Band é o jogo das 6, então esse aqui não será o jogo da Band. Esse aí vai ser o jogo, provavelmente, do Sport TV e do Premier Vila Nova e Juventude. O Vila Nova que descansou nessa rodada. Agora vamos falar aí do outro jogo do sábado, né? Talvez aqui um dos resultados mais surpreendentes. Agora começou a galera dos 3-0, né? Os 3 jogos seguintes aqui da Série B foram tudo 3-0. E o primeiro dessa trinca é Ceará 0, Guarani 3, né? O Ceará, como eu falei, vinha de derrota para o Ituano na estreia por 2-0, mas foi um jogo que o Ceará teve muito mais posse de bola, o Ceará finalizou muito mais. O Ituano fez o 1-0 no primeiro tempo e se retrancou. E aí, na ocasião, o segundo gol do Ituano saiu lá naqueles acréscimos dos acréscimos. E aí o Ceará, no meio de semana, jogou contra o Sport e ganhou, né? Pela Copa do Nordeste. E voltou a campo no sábado para pegar o Guarani, o embalado Guarani no Presidente Vargas. Esse jogo não teve torcida. O Ceará está pagando 3 jogos sem público por conta de tumultos, né, que teve na Série A ainda do ano passado. E outros 3 jogos serão apenas com mulheres e crianças nas arquibancadas. Então o Ceará aí está pagando uma punição de 6 partidas. E o Ceará acabou ali sendo presa fácil para o Guarani e perdeu de 3-0. Os gols do Guarani foram marcados pelo Isaac logo aos 10 minutos. Depois o Bruno Mendes, ainda no primeiro tempo. E o Derek já no final da partida, né? O Guarani vence por 3-0 o Ceará. E nos critérios de desempate, né, é líder, né? O Guarani está na liderança ali, tem 6 pontos, 7 gols marcados, 1 sofrido, 6 gols de saldo. O Vitória também tem 6 pontos, tem 6 gols de saldo, mas marcou apenas modo de dizer, né? Mas marcou apenas 6 gols. E essa derrota para o Guarani custou o cargo do Gustavo Morinigo. Nessa segunda-feira, a diretoria do Ceará anunciou que o Gustavo Morinigo foi demitido, né? A diretoria não disse que o trabalho dele não estava agradando, né? E de fato o Ceará vive aí uma campanha de altos e baixos, né? Chegou na final da Copa do Nordeste, está um empate de garantir o título, mas nas outras competições ali o desempenho do Ceará foi um tanto quanto frustrante. No estadual chegou à final, que é o que se espera do Ceará no Campeonato Cearense, e acabou perdendo o título para o Fortaleza, né? Lembrando que o Ceará chegou na final da Copa do Nordeste eliminando o Fortaleza, mas depois de algumas semanas acabou aí perdendo o título estadual para o rival e foi eliminado cedo da Copa do Brasil. O Ceará acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Ituano na segunda fase, né? Então o Ceará está fora aí da Copa do Brasil, um baita de um prejuízo aí para os cofres do Vozão. Então, por conta aí dessa sequência ruim, né? Com apenas 24 jogos no comando, o Gustavo Morinigo deixou a equipe. Eu falo mais aqui dessa demissão no vídeo anterior que eu gravei aqui no canal. Bom, pessoal, enquanto eu editava o vídeo sobre a rodada da Série B, me chegou a informação que o Ceará agiu rápido e já tem aí um novo treinador para a sequência da Série B. Ele é Eduardo Barroca. Ele chega acompanhado dos auxiliares técnicos Bruno Lazzaroni e também do Felipe Lucena. Os 3 são esperados na capital cearense já na manhã desta terça-feira e já fazem aí o seu primeiro trabalho com o elenco alvinegro. O primeiro compromisso do Eduardo Barroca à frente do Ceará vai ser no jogo de domingo contra o ABC, lá no estádio Frasqueirão, pela terceira rodada da Série B. Agora fiquem aí com o restante do vídeo. Próximos adversários dessas galeras, né, desses 2 times. O Guarani pega o Ituano em casa, né, como eu já falei, sexta-feira, 21h30 no Brinco de Ouro. E aí, nós vamos ter no próximo domingo, às 18 horas, no Frasqueirão, um jogo entre a galera que tá zerada, né? O ABC, que também já perdeu os 2 jogos, vai receber o Ceará, né? É um jogo aí que se o ABC perder, as coisas, né, sinal de alerta aí já fica bastante ligado lá para os lados do Frasqueirão, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a equipe do ABC, né? Que inclusive foi o jogo que fechou a rodada ontem. Falando em domingo, a Chapecoense venceu o Londrina por 3-0, né? Todos os gols saíram no segundo tempo.
e apaga um pouco aquela má impressão que deixou na estreia, né? Eu acompanho o jogo da Chape com o Mirassol, não gostei da Chapecoense naquela atuação, mas ontem a Chape venceu aí bem o Londrina por 3-0 e, né, deu aquela animada, deu aquela respirada. Os gols da Chape foram marcados pelo Cristiano, pelo Dudu Vieira e pelo Felipe Garcia. Com esse resultado, a Chape tá ali naquele bolo ali, ó, da turma que tem 3 pontos. A Chape é a primeira colocada, né, por causa aí do saldo de gols. A Chape é a 6ª colocada na tabela e a primeira dentre todos aqueles times que tem 3 pontos, que não são poucos. Já o Londrina tá ali no meio. Cadê o Londrina? Londrina 13º, que por sinal é o último dentre os que tem 3 pontos, né? O Londrina que na outra rodada tinha vencido o ABC. Próximo jogo dessa galera, a Chape, como a gente já citou aqui, vai receber a Ponte Preta no sábado, 17 horas, lá na Arena Condá. E o Londrina vai ter uma parada dura, vai encarar um embalado Vitória, sexta-feira, 19 horas, no Barradão. E pelo que eu andei vendo aqui na live que eu fiz, né, no domingo, a expectativa de público lá no Barradão é um público muito grande, assim como foi na estreia contra a Ponte Preta. E vamos falar então desse jogo aí, Vitória e ABC. Jogo que aconteceu no Frasqueirão, teve transmissão da Band e fechou aí por hora essa segunda rodada. Foi um jogo aí muito interessante, muito bacana no primeiro tempo, sabe? O ABC, principalmente ali, atacando bem pelo lado direito. O Vitória com uma postura mais conservadora, assim como foi no começo contra a Ponte Preta. Só esperando ali uma oportunidade para atacar, né? Com o bom jogador Oswaldo, né? O Oswaldo ali foi um dos destaques dessa equipe do Vitória, né, na partida. E o jogo seguia aí bem, né? Tava de bom tamanho pro ABC, criando boas oportunidades, tendo mais posse de bola, incomodando bastante a equipe do Vitória. Só que aí, no final do primeiro tempo, veio o lance capital do jogo, né? Mas antes, para vocês verem como as coisas estavam dando errado pro ABC nesse jogo, antes que eu me esqueça, o Júnior Todinho era novidade nesse jogo, né? O Júnior Todinho estreando com a camisa do ABC nessa partida, só que ele só ficou em campo 20 minutos. Ele sentiu uma lesão, acabou deixando aí o jogo logo no começo da partida, e aí o Wellington entrou no lugar dele. Mas isso não alterou o jeito do ABC jogar, o ABC manteve a mesma forma de jogar, só que aí no final do primeiro tempo veio aí o lance capital, o lance que mudou o jogo, que foi a expulsão do atacante Felipe Garcia. Ele já tinha recebido um cartão amarelo antes por reclamação, aí ele chegou mais forte ali no jogador do Vitória, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E isso mudou completamente o panorama do jogo para o segundo tempo. O Vitória se adiantou, né? Ele já não tinha mais aquele centroavante para incomodar seus zagueiros, então isso lhe deu mais liberdade para avançar os seus marcadores, né? O Zeca, que no primeiro tempo não passava do meio de campo, já passou a visitar mais o campo de defesa, o campo de ataque. E aí o ABC, né, que no primeiro tempo dominava o jogo, acabou se tornando presa fácil aí para essa boa equipe do Vitória. E aí o Vitória, de tanto insistir, né, acabou ali fazendo os gols, né? O primeiro deles foi aos 30 minutos com o GG que havia entrado no intervalo, ele entrou no lugar do Léo Gomes. E depois os outros 2 gols marcados pelo Léo Gamalho, ambos de pênalti, né? Foram 2 pênaltis ali marcados sem auxílio do VAR, e o Léo Gamalho completou os 2. Tem um lance curioso nesse jogo, né? Eu não sei se vocês vão ter essa impressão, mas aconteceu uma substituição, já ali quando o jogo acho que ainda estava 1-0, e levantou a placa, eu tive a impressão que era a placa número 11 para sair, e a câmera filmou o Oswaldo que vinha fazendo uma grande partida, e ele fez um sinal de negativo, assim, ó, de não. E aí, nesse instante, a câmera cortou de novo pro quarto árbitro, e ele estava baixando a placa e apagando o número, né, desligando o número. E aí a repórter da Band falou, ó, vai mudar a alteração. Eu fiquei com a impressão que o Oswaldo ia sair, e ele falou que ele não queria sair, ou que ele estava bem, e aí o Léo Condé resolveu então mudar a alteração e tirou o Thiago Lopes para a entrada do Mateuzinho, né? Me lembrou muito o Ganso lá na final do Paulistão contra o Santo André, né? Ele jogando pelo Santos contra o Santo André, e que o Dorival Júnior ia tirar ele falou que não queria sair. Mas enfim, né? Deixa aqui nos comentários se vocês também ficaram com essa impressão. Próxima parada das equipes, né? Eu já citei, o Vitória recebe o Londrina na sexta-feira no Barradão. Depois desse jogo tem live, hein?
Nós vamos fazer uma live aqui depois desse jogo. E a equipe do ABC vai receber o Ceará no fechamento aí, né? No quase fechamento, que tem um jogo 15 minutos depois. Mas vai receber o Ceará às 18 horas de domingo no Frasqueirão, jogo da Band. E também, após esse jogo, tem live aqui no canal pra gente passar limpo aí com vocês o que foi a rodada, né? O que foi essa rodada aí da Série B. Bom, o vídeo aí tá batendo 25 minutos, né? Me alonguei bastante, mas eu agradeço a quem seguiu até aqui. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite aqui para se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!